se ela puder ser, puder não, ela vai ser conectada. Em breve vai ter uma escova de dente ali conectada no Wi-Fi, produzido, já tem isso. Pronto, então tudo vai ser conectado e esses dados estão sendo coletados e estão sendo realmente tratados. Eu baixei meus dados essa semana em função dessas preocupações de LGPD do Google, eu já estou há muitos anos, o Facebook, e você tem essa opção de você baixar num único arquivo todos os seus dados da tua vida, e é impressionante a quantidade de informação que se tem da gente, né? Então essas legislações, elas surgem, né, realmente, aqui eu não vou entrar nessa discussão, é uma discussão mais filosófica, mas muito importante que num outro momento eu vou trazer esse tema, realmente trabalhar o direito fundamental, que é uma coisa tão cara na Europa, na Alemanha, e aqui a gente deixa realmente, não pensa muito nisso, mas vamos para as questões práticas da lei, né? A lei ela vem com esses objetivos de proteger, preservar o direito à privacidade, trazer regras claras para as empresas, promover o desenvolvimento, porque tem que se encontrar também uma harmonia entre vamos proteger dados, vamos, né, criar um ambiente mais restrito, mas a gente não pode também ter as inovações, o desenvolvimento tecnológico impactado e talvez paralisado em função desse tipo de legislação, né? Então ela veio para promover desenvolvimento com base em alguns princípios que a gente vai falar, fortalecer a confiança, né, do titular dos dados com as empresas e a segurança jurídica. O GDPR surge realmente na Europa e vem esse alvoroço todo, 2018, principalmente quando o Domingos nos retrata e nos traz as penalidades que estão sendo aplicadas na sua execução lá. Isso nos preocupa muito mais, porque nós sabemos que o nosso país tem um ambiente punitivo, né, muito maior. Mas a GDPR, eu trouxe esse dado aqui da Ernst Young desse ano, né? Ele disse que é o seguinte, ó, somente 9% das empresas europeias relatam que estão em conformidade total, ou seja, se na Europa somente 9 estão em conformidade e o resto não estão em conformidade, não está em conformidade, imagina o Brasil, né? Como é que está o cenário do Brasil. Essas 9 estão mentindo. Bem, LGPD, né? É uma coisa interessante, o artigo 1º já traz, né, que a lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais, mas eu trouxe aqui que é muito importante isso, porque inclusive nos meios digitais, quando não são só os dados pessoais que estão sendo protegidos e estão sendo regulados por essa legislação, qualquer dado, desculpa, não são os dados digitais, mas todos os dados que nós já coletamos, né? Que são dados pessoais, nome, etnia, biometria, tatuagem. Eu estou fazendo passando pela lei de uma forma mais visual, para que vocês não tenham que ler depois os 65 artigos, que é pequeno, inclusive, comparado com o GDPR. Dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, né, uma pessoa identificada ou identificável. Então, se eu falar o nome Paulo, Paulo não é um dado pessoal. Paulo será um dado pessoal, só que isso aqui, Paulo, advogado do Caribe Advogados. Então a gente consegue já identificar realmente quem é Paulo, isso é um dado pessoal. E tem o dado pessoal sensível, onde se deve ter a maior preocupação, né? Que são os dados, e esses aqui estão mais vinculados aos direitos humanos, né? Da privacidade. Dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião pública, política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Essa semana eu eu estou indo muito lá no Porto Digital e fui assistir uma palestra de empreendedorismo. Na hora que eu fui me cadastrar, perguntaram qual era minha opção sexual. Para eu poder ir para um evento, eu preciso dizer qual é a minha opção sexual. Será que eles não estão querendo saber informação demais, desnecessária? E a gente está fazendo isso o tempo todo, e isso está regulado aqui. Esse é um tratamento irregular, né? Então, o tratamento, é importante que vocês conheçam esse conceito, é qualquer operação realizada com dados pessoais, né? Pessoais e sensíveis. Como a se refere, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, bem, um monte de coisas aí que
precisam ser depois estudadas e refletidas. Eu trouxe essa pesquisa do Serasa para mostrar que eu acho que aqui eu tenho um pouco de cada setor desse. Então eu vou ter aqui o Thiago, tá por aí, né, do setor aí da XP, financeiro, comércio e varejo, Inácio, construção, vai ter saúde, serviços, escolas, né, tecnologia e outros. E mostra que todos esses setores coletam muitos dados pessoais, né? Inclusive, a maior parte dos dados, 39%, não são digitais, são dados coletados em reuniões, em feiras e eventos, e nós fazemos esses tratamentos, e esses dados também podem ser transferidos legalmente, podem ser mal utilizados, né? Podem ser mal utilizados esses dados, mas não são só os digitais. A lei ela traz alguns princípios quanto a, e aí nessa ideia de preservar e ao processo, um processo de governança. Então, ao se desenvolver um processo de compliance e governança, nós vamos ter que realmente refletir sobre todos esses princípios. Como é que nós vamos lidar com esses dados que nós coletamos, né? Então, um dado, como eu falei agora, ele tem que ser coletado para uma finalidade. Então, na hora que o Porto Digital pede para saber qual é a minha opção sexual, para quê? A finalidade é somente eu ir para ali para assistir uma palestra de empreendedorismo. Eles estão invadindo, eu tenho o direito à privacidade, eu não tenho que expor essa minha opção, né? E tem que ser adequada a essa finalidade. Necessidade também, eu só preciso coletar os dados que sejam necessários, eu não preciso coletar mais dados. Então, hoje nós estamos sendo, quando nós fazemos ali clicamos no term and condition de um aplicativo, todo mundo tem aqui, e a gente vai, eu estava olhando, estou revisando isso, eu estava olhando meus aplicativos, e aí o Apple você consegue olhar o que você autorizou, aí eu estava olhando ali o Waze, acessa a câmera. O que o danado do Waze quer ter acesso à minha câmera? Entendeu? Assim, então se pede dados de tudo. Acesso à câmera, acesso ao microfone, nós estamos sendo escutados. Confere. Tem aplicativos que sim, aplicativos então, que não. Isso. Pelo menos no Google tá ali, ele tem o registro. O Waze é porque ele tem a funcionalidade de você tirar uma foto do... Tudo bem, mas tem aplicativos que pedem mais do que exato. Realmente necessitam. Por quê? Porque dado é dinheiro. A gente paga a utilização do serviço com os dados. A gente paga com dados, a gente autoriza a coleta desses dados. Eles nos dão o serviço gratuitamente e ganham uma fortuna com isso. E principalmente agora nessa era da inteligência artificial, onde você consegue rapidamente, com muitos algoritmos, aí, chegar a conclusões fantásticas e potencializar em muito as atividades, né? O que eu acho muito interessante, doutor, se me permite, pode falar, é que esses negócios digitais nunca nos perguntaram se a gente queria pagar com dados ou se quer pagar com cash. Vai ser discutido. Perfeito, agora, vai ser discutido. Mas Gmail, por exemplo, todo isso. mundo entrou, né? Mas do tipo, olha, você quer pagar com a exploração da tua privacidade, ou seja, oferecer dois modelos de negócio para o pessoal. Claro que não, eles já sabiam que explorar a privacidade ia ser muito mais rentável para eles. Mas ninguém, desde o momento zero, diz assim, ó, você quer pagar $5 por mês para ter um Gmail, ou você quer pagar com a gente, nós, Google, isso, explorando a tua privacidade, né? Isso não foi oferecido. Agora tem muita gente... Com essas novas discussões, com essas novas reflexões, porque tudo é muito novo, a tecnologia que a gente está falando aqui é muito nova, então a gente já... Isso está em debate, em discussão, e é um momento muito bacana, porque você traz algo muito novo para o direito, muito debate filosófico sobre temas como esse. Então, de repente, eu acredito que essas empresas, em algum momento, elas vão ter que separar. Olha, se você quiser realmente o serviço gratuitamente, você vai ter que me dar o dado. Mas você vai ter a opção de comprar esse serviço e aí haverá uma limitação maior. Qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, ou seja, os dados não podem ser utilizados com fins discriminatórios. Então são os princípios, responsabilização e prestação de contas, os controladores, nós aqui todos somos controladores de dados, né?
nós teremos que prestar conta aos titulares dos dados, ao dono dos dados. Então são esses os princípios que traz a lei, traz as bases legais do tratamento de dados pessoais. Tá? Basicamente aqui o consentimento, né? É ali a regra, né? Para, claro, você tem que dar o consentimento, mas em muitas situações você não precisa dar o consentimento. O titular do dado, por exemplo, se o controlador tiver legítimo interesse, né, de utilizar aquele dado, ele coleta o dado e ele usa o dado. Mas vem novamente o quê? Processo de governança de compliance. Né? Se vazar uma informação, se tiver um ataque e você não tiver ali um processo para poder mostrar que você tomou todas as precauções, realmente minimizou o risco, você vai ter um problema. Você agiu por conta própria, com seu interesse legítimo, não pegou o consentimento. Né? Porque se você tem um consentimento, você... Porque o consentimento ele é o mais transparente. Né? É você dizer para o seu usuário, para o titular do dado, o que você vai usar, mas ele também é o mais frágil, porque a qualquer momento ele pode ser revogado. Né? Exatamente. Então, no estudo que... É um dos direitos do titular, exatamente. Então, no estudo que o Dr. Luciano vai fazer, ele vai analisar com a equipe da empresa qual é a melhor forma de você obter os dados e de tratar esses dados. Né? Perfeito. E aí, vindo os titulados dos direitos do dado, voltando aqui, domingo. Esse, né? Assim, na realidade, acho melhor não... Não, pode deixar. Eu ia voltar ali para uma... Porque aqui, na realidade, no artigo 7º, você tem aqui que você pode utilizar o dado, tá? sem o consentimento, quando for para resolver questões de vida. Então, ali naquele caso lá de Portugal, teria que vir por aqui. Realmente eles usavam os dados, porque eles precisavam, acho, de saúde mesmo. Né? Então, pela LGPD estaria aí realmente preservado esse direito. Né? Claro que eles tinham outros problemas. Os titulares dos dados, eles têm agora direito a acesso facilitado a informações, né? Acesso aos dados, direito de correção, se identificar que tem algum dado errado, anonimização, ou seja, o direito de ser esquecido. Esse aqui realmente é o mais difícil, ou seja, você tem meus dados, então você apaga. É difícil, principalmente quando os dados já foram transferidos. Então, assim, isso é uma... O pessoal vai fingir que está fazendo. Fingir que está fazendo, né? Informação sobre o uso compartilhado, oposição ao tratamento, revisão de pessoa natural, portabilidade, ou seja, tirar os dados. Agora, gente, esses direitos todos dos titulares podem ser pleiteados pelo titular, para nós controladores, né? Então, o titular pode pleitear que você diga para quem compartilhou. E se não se tem registro? E aí vem novamente a questão do compliance. Né? Você não tem, acho que nenhum de nós aqui hoje estamos em conformidade. Né? E a grande pergunta para o senhor é a seguinte: essa demanda jurídica, ela seria civil ou criminal? Oi? Essa demanda seria civil ou criminal? Bem, veja bem, aqui pela lei, na realidade, a Agência Nacional de Dados, ela vai ter essa responsabilidade, só que eu acho que não é somente dela. Isso aí é concorrente com os órgãos de consumo. Se houver um problema criminal, vai ser criminal. Exatamente. Se houver um crime, então, vai ser a autoridade que vai ter competência para tratar disso aí. Exatamente. Vai ter que contratar domingos para fazer uma perícia. Você imagina quanto a multa não vai ser judicializada? Vai. E a questão da eficácia social que eu falei, para existir eficácia social, vai ter que mudar. Porque se a Autoridade Nacional de Dados não começar já dando pancada, não vai pegar. Por exemplo, muitos aqui, todos, eu acho que viveram a história do cinto de segurança. Mas foi uma lei que teve eficácia social, foi bem divulgada, né? As multas eram aplicadas, todo mundo hoje usa.
Bafômetro também, poxa, quem é que sai hoje para dirigir? Vários Sabendo. Bem, falar sobre os agentes aí, que são as pessoas, né? Ela não pode defender no que ela São está conceitos defendendo. importantes. Ela tá de folga. Mas eu não tô dirigindo. Então, eu tô dizendo É. que ela está de É a férias, hoje ela não pessoa pode defender natural, ninguém. é o dono do dado. Eu não dirijo de jeito nenhum, seu bebê. De jeito nenhum. Tá? Controlador. Eu não vou ser cliente de mim mesmo, É né? a pessoa jurídica natural, ou pessoa física, ou jurídica, direito público ou privado, tá? A que compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, ou seja, a empresa ali, o empresário que coletou o dado. E o operador, e aí o Domingos já até falou isso, pode ser até um terceiro, né? É a pessoa que realmente realiza o tratamento de dados. O controlador e o operador sempre respondem solidariamente pelos problemas. Você não pode uma pergunta? Pode. É objetivamente. É que eu estava até querendo dormir, mas acho que eu não dormi hoje. Você trabalha com bastante dados. Rapaz, E sensíveis. eu tô Todo mundo agora, aqui. né, eu não quero ser um hospital, mas a gente trabalha com colégio e a gente está expandindo, você sabe, né? Graças a Deus, com o nosso sistema de ensino. E a gente conversando com várias pessoas de São Paulo, nosso sistema de ensino não chega a ser um ariniçá, mas queremos trabalhar para ser um ariniçá e estamos trabalhando justamente numa base tecnológica. Os lados até os alunos, Dando informações. é tudo V4, que todas as informações é de um aplicativo que a gente está desenvolvendo dentro. E estamos vendendo para outras escolas. Né? Estamos vendendo, tem outras escolas, as escolas são de pessoa e estamos querendo expandir para o Nordeste. Né? E hoje uma escola chegou para a gente, eu quero que se chama todo. Amanhã Você vai ter que saber como é que essas empresas estão lidando com os dados. Onde é que está a minha situação aí? É Eu sou o quê? complicadíssima. É. A situação Amanhã de manhã a gente vai lá. Eu vou deixar a menina. Eu vou deixar a menina e a gente se fala amanhã. Não, mas você acertou, você é controlador. Você é controlador. Funcionário. A partir do momento que você começa a prestar serviço, ou seja, porque você pode licenciar, esses dados e tal, aí você vira operador também. Que eu vou pegar os dados dos outros colégios. A TI é tua também. Então você é controlador porque você é do negócio e operador porque você é da TI fazendo isso. E ainda transfere dados para outras empresas que ele vai ter que saber se estão praticando uma boa governança. Então tenho 6 meses aqui para entender. Mas os conceitos importantes da lei, né? É criar uma figura chamada de PO, aí você vai ter que ter essa figura aqui lá dentro. Todos na realidade. Olha, também não existe que contratar. Vai ter que contratar. Vai ter que ser criada uma figura de PO. No Brasil essa lei ainda não foi regulamentada. Provavelmente até o final do ano a gente deve ter uma autoridade nacional realmente já formatada, espero que seja bem escolhido, profissionais técnicos. E vai ter a regulamentação também. Então a gente não sabe hoje se o DPO vai ter que ser um funcionário, alguém dentro da empresa, ou se vai poder ser uma empresa terceirizada. Né? O DPO é a pessoa indicada pelo controlador que atua como canal de comunicação entre o controlador, os titulares, os donos dos dados e a autoridade nacional. Né? Essa figura vai ser uma figura muito importante aí no contexto da lei. A autoridade nacional é o órgão que vai ser formado aí, eu acredito. Você tem alguma novidade, alguma notícia mais? Esse negócio do encarregado é interessante, né? Eu dou aula em alguns cursos lá em São Paulo e tal, e tenho muitos alunos advogados, e eles me perguntam assim: Montanaro, você acha que o encarregado tem que ser um advogado ou um cara de TI? Aí eu digo assim, cara, o problema é você achar que o encarregado é uma pessoa. Pode ser uma empresa. Não, o encarregado tem que ser um time. É um comitê. Sim, exatamente. Tem muitos. Não, o negócio é extremo, obviamente, que quem vai conhecer, quem vai ter o conhecimento regulatório, normalmente vai ser o advogado mesmo, né? É o perfil mesmo, enfim, mas é impossível tratar essa questão sem um time multidisciplinar, terceiro, né? É uma questão extremamente complexa. Então, tá todo mundo focado do tipo, putz, eu vou ter que criar mais um headcount, vou ter que ter mais uma pessoa sentada aqui com uma cadeira e mesa. Não, brother, você vai ter que ter uma sala cheia de gente, porque mudou. Convenhamos, a tua barreira de entrada para este tipo de exploração simplesmente aumentou. Ou seja, antes, quantas e quantas startups não estão... Vocês têm noção quantas e quantas startups vivem deste modelo de negócio de coletar dados dos outros? Minha gente, eu fui ao Porto Digital. Eu fui ao Porto Digital. Não, essas startups vivem de coletar os dados de forma irregular.
Certeza. É brabo. Não, é que nem aumentou a barreira de entrada para eles. Qualquer pessoa com uma garagem poderia usar, sei lá, com API, script em Python, coletar 1 terabyte de dados e criar um aplicativo e virar uma empresa bilionária. Legal, parabéns, mas agora não é mais assim. Você vai ter que se preocupar se o cara que você coletou o dado deixou, se ele tem o legítimo interesse de que você tenha o dado dele lá na tua base de dados, se você está fazendo isso para prevenção à fraude, você tem uma base legal para coletar aqueles dados? Não tem, então você não vai coletar, ou se coletar você está correndo risco de ter um dano, enfim, um risco financeiro aí, obviamente. Desculpa, doutor. O legítimo interesse, né? Isso. Lula, só um parênteses. Porque assim, eu acho que exemplos práticos muito Claro. importantes para se entender até o contexto das vulnerabilidades que todos nós temos. Né? Há alguns meses atrás, Flávia e Fábio, né, fizeram... Cadê Fábio? Tá lá fazendo. Fábio trabalha com é sócio da Flávia. Eles fizeram uma apresentação para nós lá no escritório, no antigo ainda, né? A gente não tinha nem se mudado para cá. E ela fez uma demonstração, né, de uma espécie de CPI que ocorreu no Congresso americano e que envolve Equifax. E que dizia respeito exatamente ao vazamento de dados, né, de clientes do Equifax. Né? E isso virou realmente assim uma coisa extremamente polêmica nos Estados Unidos e que motivou uma CPI e que motivou penalidades imensas a Equifax, e ela trouxe um paralelo do que eventualmente eventualmente não, acho que certamente vai acontecer no Brasil, que é exatamente a questão relacionada aos ataques cibernéticos. Porque eu dei um exemplo no início aqui da apresentação do pessoal, de que hoje um grande ativo são os dados, né? E existem muitos ataques a servidores. E a Flávia estava exatamente colocando que está tudo assim numa calma, porque a expectativa de quem trabalha no setor de segurança da informação é de que esses hackers, né, essas gangues virtuais, estão esperando exatamente a entrada em vigor da LGPD para poder, né, vir com tudo em cima de todo e qualquer setor para fazer o quê? Exatamente o sequestro de dados e a exigência dos resgates, que hoje são pagos com o quê? Bitcoins. Né? Então, assim, tudo isso realmente são casos reais, né? Seja em relação ao que acontece e aconteceu na Europa, como casos muito prováveis com que vão acontecer aqui conosco. Esse caso da Equifax é fantástico, né? Foi o primeiro ano em sei lá quantas décadas que os acionistas da Equifax não viam lucro. Por quê? Porque o acordo foi de 700 milhões de dólares com a Federal Trade Commission. Foi o primeiro ano que a Equifax não teve lucro. 700 milhões de dólares é mais do que a receita líquida anual deles. Por conta de um acordo com a Federal Trade Commission, a Comissão Permanente de Investigações do Senado americano ficou durante 18 meses investigando o incidente da Equifax. Chamaram lá o cara de segurança da informação da Equifax para depor no Senado. Imagina se isso acontece aqui. Quais foram os controles que você, ou seja, imagina o cara tentando demonstrar lá como é que a empresa teve a máxima diligência ao tratar aquele incidente. Aí vem aqui, né, o relatório de impacto da proteção de dados pessoais, que passa a ser uma exigência da lei. Então, desse processo de compliance, governança, com a técnica que o legislador, na realidade, europeu, né, a gente copiou, utilizou para fazer com que a lei tenha eficácia, ele passa a ser obrigatório que a empresa, o controlador, né, apresente uma documentação com a descrição de todos os processos, tratamento de dados pessoais, que podem gerar riscos às liberdades civis, né, aos direitos fundamentais, bem como medidas para mitigar esse risco. Então, o DPO vai estar aí com essa obrigação, né? Então, a gente tem aí pouco tempo para se adequar a essa legislação, com um monte de obrigações. E aí vem as responsabilidades, Domingo já passou aqui por todas, né? Mas os responsáveis são os agentes que causarem o dano, o operador e o controlador respondem solidariamente, tem como excludente provar que não houve violação, não realizou o tratamento ou que a culpa foi do titular. Como sanções, e aí a gente tem novas sanções aqui, eu acho que está desatualizado. Temos a advertência
com prazo para correção, a multa de 2% do faturamento, multa diária, publicação da informação, que isso gera um dano à imagem da empresa, talvez seja até mais valioso do que esses 2%. Perda de confiança da clientela. Exatamente. Bloqueio dos dados, simulação dos dados. Aqui já está, bloqueio dos dados aqui nesse desenho, né? E a aplicação das sanções compete à agência. E o artigo 50, aqui eu não vou ler, mas traz justamente e aí é bem amplo isso aqui, vem com todo o processo de como fazer, eu não vou esmiuçar isso, porque aí Paulo, é eu uma coisa queria mais contribuir técnica. quando você está falando aí em governança. Tá. A gente, eu hoje fui fazer uma visita num cliente, e quando a gente fala de governança, eu acho que cada um de vocês, quando chegar amanhã no escritório, na empresa, vai dizer, a gente faz isso, e como faz? Ele trabalhou numa empresa em que todos os sistemas foram trocados às senhas. Ele trocou, a pessoa que trocou até a catraca. Ninguém podia nem entrar. Ou seja, foi um motivo passional. Eles não tinham controle, gestão de acesso. E o que aconteceu? Eles não conseguiram incriminar ninguém. Passaram 6 semanas parados, porque os sistemas não voltaram. Então tinha uma pessoa de muita confiança, e essa pessoa fazia todas as tratativas internas e usou desse artifício para prejudicar a empresa. E eles não conseguiram provar, porque eles não tinham Não é só atender de nada. a legislação, né? Proteger nós. Exatamente, é proteger o seu negócio, né? Se você hoje não puder emitir nota fiscal, se você hoje não puder um carnê de um aluno, por exemplo, se você tiver os dados desse aluno apagado, por exemplo, como é que você vai responder? Cada vez as portas de entrada serão maiores, né? Porque são todos os dispositivos conectados ali, podendo receber ataques. Então, eu acredito, Domingos, certo? Mas a defesa é feita como? Técnicos, né? É através de processos junto com... Isso é Pessoas, processos, tecnologia. Se essas 3 coisas não andarem em conjunto, assim, é difícil dar uma resposta à bala de prata. Mas, eu estou atendendo incidentes há um certo tempo, posso te dizer. A falsa sensação de segurança que o dono do negócio tem, porque comprou o antivírus mais potente do mercado, ou porque comprou o firewall, sei lá o que, de Israel. Você fala, comprei, beleza, gastei. O menino da TI, você está feliz agora com a tua maquininha nova aí? Então beleza, não me enche o saco, senão no ano que vem você volta aqui, sabe? Então, essa falsa sensação de segurança, porque alguém escreveu um cheque, comprou uma tecnologia e aquilo em tese é a bala de prata, então estamos seguros, é o que está matando grande parte dos meus clientes hoje. Você vai falar, tá, você gastou 1,5 milhão aqui nesse hospital. Quanto você gastou em treinar o cara que está lá mexendo no firewall? E não é porque eu acabei de abrir uma escola que eu estou falando isso, hein? Quanto você gastou em treinar esse cara? Mas se eu treinar esse cara, ele vai trabalhar com o meu concorrente. Vou gastar 7 mil reais no treinamento desse cara. Eu vou aumentar a empregabilidade dele. Mas tudo bem, quanto você gastou então? Para treinar o cara. E de processo? Eu esperava que ele criasse. Como se você não treinou ele? Ele vai entrar no YouTube, processo de segurança. Vai aprender sozinho e vai fazer? E aí existe uma desconexão enorme entre o dono do negócio e esse pessoal que responde pela área de segurança da informação. O dono do negócio fala em ativo, passivo, eficiência operacional, preço da ação, lucratividade, enfim. E o cara de segurança da informação vai falar, sabe o que é? A gente teve 13 patches que não foram corrigidos pela assinatura do antivírus porque o exploit deu pau ontem no ambiente de desastre recovery. Cara, espera aí, o que você está falando? São 2 linguajares que não se conectam. E aí você acha que o cara está olhando até o momento que você toma um mega incidente. Aí quem ia falar, 6 semanas parados, e por aí vai. A característica hoje do meu trabalho é atuar lá. Do nada a gente está, tranquilo a gente nunca está, né? Mas do nada, sei lá, toca o telefone, precisa vir agora, etc. E só criar uma sala de guerra porque está tudo parado, ou todos os dados vazaram e a imprensa está perguntando, e etc. E aí é que efetivamente o empresário percebe que não podia ter deixado esse tema na mão daquela pessoa.
tal qual acontece com as outras ameaças que são muito sensíveis para o negócio, esse é o tipo de coisa que você, empresário, a última linha do gol, né? Você vai ter que tomar conta disso também. Porque aquilo está cada vez mais machucando. O que o doutor está falando, né, que as empresas estão super conectadas e etc., né? Todo mundo surfou nessa onda de aumentar a eficiência operacional. Tecnologia para informação é maravilhosa, todo mundo adora. CRM. Tudo. CRM, tem mais lá, você tem o pipeline dos clientes e tal, o aplicativo, a transação, tudo isso é maravilhoso. Mas é bônus e ônus, né? Qual que é o ônus disso? Quem é que está olhando para o risco disso? Então, como isso não aconteceu durante todos esses anos, agora vai um investimento razoavelmente urgente de pessoas, processos e tecnologia. Que bom que a LGPD está trazendo esse senso de urgência. Mas os meus clientes não estão sofrendo com a LGPD, não. Vai acontecer também. Mas já estão sofrendo devido aos outros problemas. E aí, dentro desse contexto, realmente a nossa preocupação, né, de trazer essa consciência, a gente está realmente querendo trazer o conhecimento para trazer a consciência em torno do problema, porque não é um processo fácil, né, uma avaliação, um processo de compliance, ele demanda realmente uma auditoria, onde você tem que estudar efetivamente tanto do ponto de vista jurídico quanto técnico, todo o ambiente da empresa, as práticas, privacidade, fluxo de dados, né, quem são os tomadores de decisão, a responsável de gerenciar, né, como a governança é gerenciada, como a empresa protege os dados, onde os dados são armazenados, para que seja feita depois uma auditoria realmente, né, um compliance. E esse é só um roteiro que eu fiz aqui para ver, mas é muita coisa, para desenvolver o quê? Porque agora é aquela história da eficácia social, ele vai exigir que todos os controladores, né, por seus DPOs, apresentem um relatório para a autoridade nacional, informando como é que isso é feito dentro da empresa. Então, assim, claro, multa preocupa, mas preocupa muito mais, eu acho, assim, do meu ponto de vista, é se submeter a um dano à imagem. Isso aqui é uma coisa que eu acho que vem para proteger as empresas, né? Nos traz uma consciência de algo que a gente tem que fazer. Se formos diligentes, não vamos mitigar esses riscos e não vamos ter esse tipo de problema, né? E é isso, gente. Eu nem vou falar mais isso aqui é uma notícia ruim, porque já se falou tanto em multa, mas eu ia falar aqui para finalizar as multas bilionárias que todos estão recebendo, né? 5 bilhões de dólares no Facebook, Marriott, 125 milhões e por aí vai. Então é isso, gente. Obrigado. Muito bom você todos. Venha novamente no próximo seminário. Em breve aí a gente vai estar promovendo. Obrigado, amigos. É um prazer. Flavinha. Aí, né? Paulo, você encerra. Só posso dizer obrigado, né? Vamos tomar aí mais uma tacinha de vinho. Isso.